Fala, gente. Hoje eu vou estar resolvendo a questão F, que rolou no Contest Beginner do Hashcoder 167. É uma questão um pouquinho chata, um pouquinho difícil, e ela envolve sequências de parênteses. A, a, o problema, ele é bem fácil de entender. Ele é o seguinte, eu tenho várias sequências de parênteses, no caso N sequências de parênteses, e essas sequências elas podem ser regulares ou irregulares. O que é isso? Uma sequência regular é uma sequência que você abre o mesmo número de parênteses que você fecha e esses parênteses são regulares. Por exemplo, eu não tenho um fecha-abre, que tem o mesmo número, mas é irregular. Tipo, é isso, dá pra entender. E eu posso ter até 10 a sexta sequências de parênteses, e a soma de todas essas sequências não vai ultrapassar 10 a sexta. É um pouco grandinho o input. Eu até aconselho a não usar sense out. Tipo, se você for usar fecha IO. Mas o limite de tempo é 2 segundos. Ele deve dar margem para isso. Mas vamos lá. Pegar um ponto da questão. A questão é a seguinte. Ela vai te passar várias sequências de parênteses. E você tem que responder se, reorganizando essas sequências de parênteses, você consegue formar uma sequência regular. Só isso. Um brute force é inviável. Você testar todas as possibilidades, não tem como. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu pegar esse parêntese e colocar aqui, vai dar uma sequência regular. Nesse segundo caso é impossível. Não tem combinação nenhuma que dá certo. Esse terceiro caso é bem fácil de ver se você parar um pouquinho e pensar que é possível. E esse terceiro caso aqui é impossível já, primeiro porque você não tem o número que você abre, não é o número que você fecha. O que a gente pode observar dessa questão? Vamos lá. Vou pegar aqui um desenho. Esse não, vou pegar outro. Esse desenho aqui. O que você pode observar dessa questão? Se eu tenho uma sequência de parênteses, vamos supor que isso aqui é uma string que ele me mandou. Eu tenho dois parênteses errados aqui. Deixa eu ver o que mais. Um aqui e mais outro aqui no meio. O que eu posso fazer com isso aqui? Primeiro, essa sequência de parênteses aqui já está pronta, essa aqui do meio, essa substring aqui. Se eu apagasse ela daqui, não ia mudar nada o meu problema. Eu botar esse parênteses atrás ou na frente de outro não ia mudar nada, porque aquela sequência lá do meio não ia acontecer nada. Inclusive, se eu fizer isso com essa daqui, não ia acontecer nada. No final, a única coisa que me importa é essa daqui. Tipo, deixa eu até voltar aqui. E disso aqui tudo, a única coisa que me importa é isso daqui. Que são dois parênteses errados na minha esquerda e dois parênteses errados na minha direita. Se você parar para pensar, dá para fazer isso com qualquer sequência. Por exemplo, nessa daqui, essa substring daqui não me importa. A única coisa que me importa é essa daqui. Deixa eu ter uma que abre e uma que fecha. Visto isso, o que a gente pode fazer? A gente pode separar essas... Primeiro, dar uma filtrada nesses parênteses para ficar um pouco mais simples o problema. E eu vou chamar de A o número de parênteses que eu tenho errado abrindo. Eu vou chamar de B o número de parênteses que eu tenho errado fechando. Basicamente, para começar o problema é isso. Qual a maneira ótima de eu reorganizar esses parênteses? Porque se eu sei a maneira ótima, eu consigo resolver a questão. Vamos lá. Qual a maneira ótima? Primeiro, vamos supor que eu tenho essas sequências de parênteses aqui. É sempre ótimo, isso é muito claro de ver, que é sempre ótimo você pegar uma sequência que só tem parênteses abrindo e colocar no começo. E também é fácil de ver que é sempre ótimo você colocar uma sequência de parênteses fechando no final. Isso é lógico. De qualquer sequência que eu pegar, essas duas opções aqui vão estar nas pontas. E o resto? Como é que fica o resto? Por exemplo, se eu colocar essa sequência aqui assim, eu acredito que não dá certo. Deixa eu contar. 1, 2, aqui fecha com 2. Aqui, já dá errado aqui, ó. Se eu botar essa sequência assim, já dá errado aqui, porque eu abro 2 e fecho 3. Então, esse parênteses aqui do meio vai zoar minha sequência toda. Se eu botar ao contrário, o começo já funciona. Eu abro 2, fecho 1 e abro mais 3. No total aqui eu tenho 3 abertos. Deixa eu ver, 3, 4 abertos. Aqui eu fecho 3, então abri 4, fechei 3, eu tenho 1 aberto. Abro mais 1, então abre 2 no total, isso aqui tudo. E fecho 2. Então esse é o jeito ótimo de montar essa sequência.
Só que como é que eu cheguei nesse jeito ótimo? Primeiro, desse lado, o que acaba com as minhas esperanças, que acaba com a minha vida aqui, são esses parênteses que abrem. Esses parênteses que abrem, se eu tiver um número de parênteses que abre muito aqui, isso aqui vai quebrar meu problema, vai quebrar minhas pernas. Se eu abrir várias vezes, um parêntese pode abrir sem o outro ter fechado. Então isso não é interessante para mim. Sempre eu quero abrir menos parênteses aqui. Nesse caso eu só abro um. Sempre eu quero abrir menos parênteses. É isso. Para começar isso. Só que em contrapartida, desse lado, se eu fizesse isso daqui, ó, se eu fechasse muitos parênteses, eu ia estar com um sobrando aqui. Então, desse lado, é sempre melhor abrir menos parênteses, no caso, essa string aqui é melhor. E desse lado, é sempre melhor fechar menos parênteses. E o que eu separo essas duas strings? O que eu separo? Não sei se vocês perceberam, mas essa string aqui, ela fecha 1 e abre 3. Ou seja, se eu conseguir colocar ela aqui, a cota de parênteses abertos vai ser maior ou igual a essa daqui. Então, o que separa essas duas strings aqui? O que separa é o A e o B. Quando eu estou colocando string desse lado, eu estou colocando strings onde o A é menor que o B. E quando eu estou colocando strings desse lado, eu estou colocando strings onde o B é menor do que o A. Então, o guloso é esse. Essa é a maneira ótima de você reorganizar os parênteses. Primeiro, você coloca as strings onde o B é maior que o A. Em qual ordem? Na ordem de menor a. Primeiro, esse daqui, que o A é 0, que eu não abro nenhum parêntese. Depois, esse aqui, que é o A é 1. Aí acabou. Por último, eu vou colocando as strings onde o A é maior que o B. Em que ordem? Como eu estou vindo daqui, na ordem onde o B é maior que o A. Tipo, no final, o meu B aqui é 0. Como é que eu codo isso? Vamos lá. Agora, que são elas? Agora vai ficar um pouco mais difícil. Mas vamos lá. Primeiro eu vou usar um pair para poder armazenar esse A e esse B. E é isso. Using igual a pair de int. E eu vou colocar umas macros de first e second. Define first. Beleza. Coloquei o pair, first, second. Agora eu vou ler o input. Como eu disse, esse input é grande. Eu não gosto de ler input grande com ceinha. Eu taco logo scanf. Então, vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui char s para armazenar string. Ela é 10 a sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ler o n. Opa. E vou fazer um for para poder ler as strings. Primeiro, scanf a string. Opa. Beleza, depois que eu ler a string, eu tenho que fazer aquela filtragem lá que eu falei. Eu tenho que sobrar só o que me importa. Como é que eu faço essa filtragem? Eu não sei se vocês já viram, mas tem um métodozinho para você manipular sequências de parênteses que é usando um stack. Quando eu abro um parênteses, eu coloco um número na stack. Eu abro outro parênteses, eu coloco um número na stack. Depois, quando eu estou fechando o parênteses, eu tiro um número da stack. É como se eu tirasse esse parênteses aqui que eu abri. Tirei outro da stack. É isso. É bem tranquilo. E como é que eu filtro esses parênteses que não funcionaram? Primeiro, se a minha stack estiver vazia e eu tentar fechar um parêntese, então eu tenho um parênteses fechando errado. No caso, um B. No final, se a stack ainda sobrar alguma coisa, é porque tem parênteses aberto que faltou fechar. Então, eu adiciono esses faltantes no A. Só que um stack é meio overkill, dá pra simplesmente usar um valor. Vou até mostrar aqui como é que fica. Eu vou chamar de Q pra meio que fingir que é um stack, né? E for int igual a 0 e menor. Tenho que pegar o tamanho da string primeiro
int tan igual a int strlen de s. Beleza. Então, o que vai ser? Primeiro, eu só fecho o parênteses se a minha stack tiver coisa. Então, vamos lá. If s de fechar parênteses, tem duas opções. Se a minha stack tem coisa, if q maior que 0, então eu vou só tirar um número da stack. Caso contrário, eu fechei um parênteses sem abrir outro. Então, no caso, meu b vai aumentar. Meu b que eu não declarei. No caso aqui, mais b. Só isso. No final, else... Calma. Else, se no caso não for fechando, for abrindo, só dá um mais aqui. No final, os Qs que sobrarem são os parênteses abertos que não foram fechados. Então, meu B vai ser igual... Meu B não. Meu A vai ser igual a Q. Pronto. Eu tenho que armazenar também um vetor com todos esses valores. E lembrando que esses valores são separados em dois. Eu tenho os valores onde o B é maior que o A e os valores onde o A é maior que o B. Então, vou separar dois vetores. Então, vetor de V1 e V2. O V2 vai ser esse vetor daqui e o V1 vai ser esse vetor daqui. Então, vamos lá. Se o B é maior que o A, calma, no caso, se o A é maior que B, se o A é maior que B, V1.push, em placeback. Placeback, ele já chama um construtor, então dá pra botar A e B aqui. Caso contrário, eu vou colocar no meu V2. E eu não lembro se vocês lembram a ordem de ordenação. A ordem de ordenação é a seguinte. No V1, eu quero primeiro todos os valores onde o B é menor. Então, no V1, eu vou ordenar pelo menor B, só que ao contrário, porque tipo, eu vou vir daqui pra cá. Vou vir daqui pra cá. Vou ordenar pelo menor B e daqui eu vou ordenar pelo menor A. Como é que eu ordeno um pair pelo menor B? Eu tenho que implementar um operador booleano aqui. Boolcomp e A e B. Então aqui eu vou dar um return. Eu quero ordenar só pelo B, então A.second menor que B.second. Como eu estou ordenando ao contrário, é só trocar esse sinal aqui. Então vamos lá. Sort. Vou chamar o sort no v1.begin, v1.end, chamando esse operador comp. No outro, eu quero ordenar pelo menor A. Tipo, o menor número de parênteses abrindo, eu quero colocar na ponta. Então vamos lá. Sort v2.begin, v2.end. Aqui eu não preciso implementar o operador, porque ele sempre vai ordenar o pair pelo first e depois pelo second. Como o first é o A, então vai estar tudo certo. Segundo, eu vou botando os parênteses de trás para frente. E vou verificando se está tudo certo. Como eu vou verificando? Do mesmo jeito que eu faço verificando com essa kill aqui, ó. Então eu vou declarar um int key aqui, começando por 0. E eu vou fazer um for alto x em v1. V1 não, em v2, porque eu estou indo de trás para frente. O meu A vai ser o x.first e o meu B vai ser o x.second. Beleza, peguei esse primeiro parênteses. Primeira coisa que eu tenho que ver, vamos supor que é esse parênteses aqui. Qual o meu número acumulado de parênteses que eu tenho aqui? Por exemplo, eu tenho um abrindo aqui e eu só coloco esse um abrindo se eu tiver, tipo, por exemplo, 2 acumulados aqui. Que valor é esse acumulado que eu tenho? É esse Q. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é se o número de parênteses aberto é menor do que o número acumulado. Se o número acumulado tem que ser estritamente maior não, maior ou igual a esse número que eu estou abrindo aqui. No caso, eu vou fazer um if. Se o meu A é maior do que o Q, então já não dá certo. Vou dar um printf no return 0. Caso contrário, eu tenho um número de parênteses abertos acumulado.
esse número de parênteses abertos acumulado, ele vai diminuir o número que eu estou abrindo nesse momento. Então, meu Q menos igual ao A. E depois ele vai aumentar. Se eu tenho 2 acumulados, tirei 1, depois eu coloco o número que eu estou fechando aqui. Então, Q mais igual a B. E com o resto é a mesma coisa. Eu vou até copiar o código. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa. Aqui V1. E é isso. No final, como é que eu verifico se deu certo? Eu tenho que verificar se não ficou nenhum parênteses fechado sem abrir. Então, if q igual a 0, printf, que pode ser out, mas tanto faz. Yes. Porque como só vai rodar uma vez, não tem problema de desempenho. Printf, não. Vamos testar para alguns casos. Primeiro, para esse caso daqui. Esse caso tem que dar yes. Então vamos lá. São 4 sequências. Abre, abre. Fecha, abre 3 vezes. 1, 2, 3. Fecha 3, abre 1. Fecha 2. Yes. Ótimo. Agora vamos testar para os samples aqui que ele passa. Que inclusive são bem fracos. Tudo certo, vamos mandar para ver. Spoiler, já tentei essa questão um pouquinho muito, se vocês forem ver aqui. E é isso, AC. Essa foi a questão F do Contest 167 Beginner.